Gente, vamos falar sobre Minha Casa Minha Vida? Eu sei que tem gente aí que está começando agora, é estagiário, e esse mito da Minha Casa Minha Vida. Gente, esse programa foi criado em 2009, às vezes eu vou falar o que você sabe, mas você vai entender o seguinte. Imagina que esse é o maior programa habitacional do mundo. Não existe isso em lugar nenhum no mundo. Quer dizer, a gente consegue colocar, dar subsídio para a população de baixa renda conseguir a casa própria. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, tá? Minha Casa Minha Vida é um programa, é o maior programa que existe no mundo. Não existe nada parecido, né, nos 5 continentes aí do mundo, viu, gente? Isso aqui é um negócio de doido. Quem entende, quando você fala sobre o programa Minha Casa Minha Vida em outro lugar, a pessoa não entende. E não entende também como é o programa de SUS, né? Não existe em lugar no mundo. Então, em outro lugar no mundo, não existe. Então, o programa, ele é um programa que é social. Então, entendeu o programa Minha Casa Minha Vida? Primeiro é o seguinte, ele é um programa social, tá? É benefício social, não é para rico, não é para quem pode, é para quem não pode comprar a casa. Então, precisa de auxílio, de ajuda do governo federal. Foi em 2009 lançado lá, nós temos aí 4 faixas, né? A faixa 1, faixa 1,5, a faixa 2 e a faixa 3. Quem não tiver acostumado com isso, você tem aquela casa que a baixa renda, o cidadão de baixa renda vai ganhar do governo, totalmente 100%. Tem a faixa 1,5, que é um produto aí até 190 mil, dependendo da cidade. Depois nós temos uma faixa 2, que é o produto até 2 salários, o que dá aí R$ 2.800. E a faixa 3, né? Aliás, de 2.200 e depois até de 4.300 até R$ 8.000, que é a faixa 3, que foi uma mudança que o governo federal fez em 2023, que nos deu até fôlego, né? Eu tinha um produto aqui, que era o Bosque Caravela, que estava... E quando ele entrou na faixa 3, nós conseguimos... Pessoal, tem alguém com o microfone? Desabilita, por favor. Então, aí o que acontece? Esse programa, com a faixa 3, que o governo federal criou em 2023, nos ajudou demais, um produto aí na faixa até 350 mil. O que acontece? Esse programa Minha Casa Minha Vida, ele tem os juros subsidiados, né? As taxas. Hoje o mercado pratica no financiamento habitacional, os bancos particulares, taxas de 11%, 12%. Nosso produto Minha Casa Minha Vida, nosso programa, tem taxas de 4,5%, né? E até 7%. Então, essas atualizações que o governo faz também, aumentando o teto para algumas cidades, aqui na nossa região, nosso teto era 225 mil, foi para 255. Entrou demais na hora de colocar nossos produtos, né? O Minha Casa Minha Vida também pode ajudar, se integrar com outros programas municipais. Lá em Campo Grande parece que tem um programa municipal, aqui em Goiás nós temos um programa estadual, que é o Onde Morar, né, do governo estadual, que dá um subsídio também. E todo mundo sabe que para participar desse programa a gente precisa ter renda familiar dentro das faixas e também nunca residir e trabalhar, né, no município, né, onde você está solicitando. Então, não dá para quem mora lá na região norte comprar uma casa pelo programa aqui em Goiânia e vice-versa, qualquer outra região. Tem que morar e trabalhar. Também não pode ter sido beneficiado anteriormente qualquer outro programa, né, de FGTS, e também não pode ter outro imóvel residencial, porque senão não tem sentido, é para o primeiro imóvel mesmo, né? E nem pode ser para imóvel comercial. São coisas um pouquinho óbvias, mas quem está chegando aí, pessoal, sabe o que a gente está falando, né? Prioridade é para a família. Então, é para a família que não tem renda ou tem uma faixa de renda menor. Hoje não é fácil comprar um imóvel aí de 200, 250 mil, né? Tem que ver a nossa ajuda social. Então, esse é um programa social. Aliás, o Sistema Financeiro de Habitação, ele é um programa social, né? Aí tem a fonte de financiamento,
minha tem do FGTS e o SBPE, a outra linha de financiamento é o SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Estou dando uma noção e preparando, levantando a bola para a Larissa falar depois sobre a questão do FGTS. Né? Então, faixas 2 é que a gente trabalha bacana, 2 salários até 3 salários, né? R$ 4.230. Tem as taxas aí de 5% a 7% ao ano e tem o subsídio, né? Que aí tem o subsídio social, filhos, dependentes e outras regras do programa Minha Casa Minha Vida, mas não é o caso. Tem até 30 anos para pagar, né? E pode ser o sistema pode ser no sistema SAC, sistema de amortização constante, ou então pode ser no sistema Price, né? Isso aí, corretor, dica, presta atenção, se o cliente tem dinheiro para entrada, coloca ele na Price. Se ele não tem dinheiro para entrada, coloca na SAC. Você vê que quem vai para a SAC tem a possibilidade de colocar a entrada é maior. A Price, a entrada é menor. E depois a Larissa pode nos ajudar. Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão do FGTS. Gente, o governo federal, em junho desse ano, soltou uma norma falando que você pode usar as parcelas do FGTS a ser depositado para compor a sua proposta. Então, antes da gente entrar, lembra, tem que estar com a documentação em dia, né? Tem que estar análise. Não significa que todos os clientes que têm nome limpo vão ser enquadrados ou liberados do financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Para comprar um imóvel financiado pelo Minha Casa Minha Vida, você tem que ter renda, comprovar a renda e provar da onde vem a renda. Então, esses são os 3 pilares para você. Então, corretor, presta atenção. Toda vez que você for colocar um cliente, ele quiser entrar nesse programa Minha Casa Minha Vida, pergunta para ele, o senhor tem renda? Tem. O senhor comprova essa renda? Comprova. E da onde ela vem? Né? Senão, todo mundo poderia comprar sem falar da onde vem a renda. Aí, após a aprovação, tem que ter assinatura lá no correspondente e depois fazer o planinho, a nossa proposta aqui da Realiza. Bom, gente, o que interessa, esse programa foi feito para que o governo dê dinheiro, ajude o nosso cliente a comprar. Então, os subsídios vão aí de 20 mil, tem clientes nossos que eu já assinei proposta aqui com subsídio até de 4 mil. Então, é significativamente uma ajuda para que a população de baixa renda consiga comprar uma casa. Isso é realmente... E para nós, pessoal da Realiza, que trabalhamos 70% dos nossos produtos na faixa Minha Casa Minha Vida, é um excelente negócio. Então, vamos torcer para que o governo federal permaneça, né, o mais tempo possível para que os nossos produtos sejam atendidos pelo programa, né, Minha Casa Minha Vida. Larissa está aí? Vamos lá, Larissa. Larissa, eu tenho algumas dúvidas. Eu vou fazer a primeira pergunta para você e depois a gente vai ver e deixar você falar isso aí. O que é esse negócio aí, Larissa, de FGTS Futuro? Eu posso usar? Como que eu posso usar? Melhora, piora? Ontem eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso no tema na internet e eu vi gente acabando com isso, falando, mas geralmente são os advogados, os trabalhistas, né, que querem pegar o FGTS não acertam. Eu não sei por quê, mas os caras acabam. Mas para nós é muito bom. E corretor, presta atenção nisso. É você que vai fazer essa pergunta. Obrigado, Larissa, pela participação. A bola é sua. Gente, depois a gente abre umas perguntas. Larissa está aqui para responder. Vamos lá. Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Eu preparei aqui, tem um PowerPoint aqui que a gente já fez a respeito da FGTS Futuro, que eu vou passar para vocês e vou falando sobre ele. Respondendo a sua pergunta, Borella, pessoal, o FGTS é uma segurança, né, para todo mundo. Muita gente está de trabalhar de carteira assinada por causa do FGTS, para dar aquela segurança ali. Então, quando você fala de mexer no FGTS, dá um pouco de insegurança, né? Em questão disso. Eu vou trabalhar com o meu dinheiro futuro, que vai entrar, se entrar, e se eu precisar, e se eu for demitido. Então, assim, o pessoal tem uma resistência em relação ao FGTS por isso. Porque para muita gente é uma segurança, é aquilo ali, eu vou trabalhar, se eu for demitido, se eu precisar, porque a FGTS hoje você pode usar em casos de doenças, né, graves,
ou então no financiamento. Você só pode mexer nessas duas opções. Ou quando acontece, igual teve a pandemia, teve o saque aniversário, liberaram os saques, o auxílio emergencial. Então, assim, é uma poupança que está ali, mas ela está ali para ser usada também. Né? O recurso do Minha Casa Minha Vida vem do FGTS, por isso que tem ali os mensais. Assim, é um valor que está ali para o que a gente precisa. E aí o governo criou esse FGTS Futuro, para melhorar a questão do financiamento, de quem é condicionado, dar uma ajuda ali, porque é um valor que ele tem que movimentar, né? Por mais que esteja ali, é uma segurança do futuro, mas dá para ajudar a gente também no financiamento do cliente, tá? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu já colocar. Vocês estão visualizando aí? Sim. Ok, Larissa, perfeitamente, pode continuar. Se quiser depois a sua tela como apresentação total, pode também. Ele não está apresentando o total, não? Deixa eu ver. Tá, né? Beleza, então. Então, vamos lá. Possibilitar ao trabalhador da carteira assinada complementar o valor do financiamento habitacional quando esse fizer insuficiente para a assunção do valor necessário para a compra do imóvel. Então, assim, cliente que ele foi condicionado, ele tem que estar condicionado, tá? De 20% a 30%. Então, foi condicionado a uma parcela de R$ 100, já não dá. Ele tem que estar condicionado ali a uma prestação de 20% até 30% da capacidade de pagamento da renda dele. E aí, assim, e a renda dele tem que ser de máximo 2.640 e ele tem que se enquadrar nas condições do uso do FGTS. Tem que ter a carteira assinada há mais de 3 anos, não pode ter nenhum financiamento ativo no SFH, né? Não pode ter nenhum tipo de financiamento, tem que ser para o primeiro imóvel, então não, eu já tenho financiamento, estou pensando em usar. Não dá, é só para quem está fazendo mesmo a primeira aquisição do financiamento agora, do primeiro imóvel. O imóvel, ele pode ser novo, usado ou em construção, que são as unidades de empreendimento caixa desses empreendimentos, né? No caso, todos esses da Vila Brasil. Então, o cliente de vocês, que vocês trabalham mais ali no dia a dia, todos eles se encaixam. Desde que ele tenha a carteira assinada, tem mais de 3 anos, então ele já consegue fazer aí a questão do uso. Então, o cliente condicionou, às vezes a gente tem Larissa, só um pensamento... minutinho. Oi. Clica na tela cheia lá do PowerPoint, naquele botãozinho lá, eu te mandei aí no Zap aí, porque ela não tá aparecendo tela cheia, ela tá travada na primeira página. Aí, agora, Nessas aqui. e lá no botãozinho lá, ó, do lado do Agora ele diminuir ou aumentar, eu te mandei no Zap aí. Ela vai aumentar na tela cheia. Deixa eu olhar. Na parte inferior lá. Sim. Agora foi? Agora deu certo? Não, ainda não. Não, então então segue assim. Vai ter que passar manual mesmo, porque a gente não estava vendo essa parte que está aí agora. Agora dá para ver. Então. Agora deu para ver? Tá, beleza. Aí, assim, a questão do imóvel, então, desde o cliente se enquadra, quando a gente está avaliando o cliente, que às vezes ele condiciona, às vezes a gente pensa, vamos colocar uma renda informal para complementar, para ver se aumenta a parcela. Então, assim, às vezes o cliente tem a carteira assinada, não compensa colocar uma renda informal, compensa tentar fazer essa opção do FGTS seguro, desde que ele se enquadre ali nas condições, entendeu? É melhor do que você verificar se o cliente tem uma renda extra, reavaliar, colocando uma renda informal, porque ele está condicionado, compensa ele colocar, ver a possibilidade do FGTS futuro para ajudar ele, porque o FGTS futuro, ele entra como uma ajuda do financiamento, ele entra justamente para cumprir essa parcela que faltou ali do condicionado.
entendeu? Então, ele vai entrar no financiamento, ele não entra como entrada no imóvel, ele entra para ajudar no financiamento. Então, assim, às vezes o melhor do que você colocar uma renda informal para tentar aumentar ali a capacidade de pagamento do cliente, é melhor você usar, fazer o uso do FGTS Futuro para ajudar. Até porque é um dinheiro futuro, é o que vai entrar, e ele não compromete a renda dele. Os clientes, eles conseguem autorizar pelo aplicativo direto, fazer essa consulta da caução do FGTS Futuro. Hoje ele entra para fazer aquela autorização para usar, né, no financiamento normal, e aí tem a opção também de autorizar a caução, que ele autoriza ali usar o saldo do FGTS disponível e automaticamente, quando ele faz a contratação, a assinatura do contrato na Caixa, o sistema automaticamente vai considerar aquela conta e vai começar a fazer os débitos ali do FGTS que for entrando dele. Ele faz a realização da opção do FGTS Futuro na data da contratação, então, assim, tem que ser feito na hora da assinatura do contrato na Caixa, tá? Não tem como fazer depois, tem que ser antes, ele tem que decidir antes da gente emitir o contrato e assinar, que aí já dentro do contrato já tem que vir essa opção do FGTS Futuro, tá? E também cumprir os requisitos do uso do valor da conta vinculada na aquisição do imóvel. O que acontece? Na pandemia, a Caixa não exigiu que algumas empresas fizessem recolhimento do FGTS dos clientes, não estava sendo obrigatório. Mas agora já está. O problema é que tem algumas empresas que não fazem, continuaram sem recolher. Tem empresa que opta por recolher tudo no final, quando a pessoa vai ser demitida. Então, assim, a Caixa não faz uma gestão ali muito firme em cima dessas empresas, né? Então, assim, tem que ver a condição, como que está a situação do cliente com a empresa dele, com a conta do FGTS, né? Tem que ter pelo menos os últimos 12 meses sendo recolhidos para poder o sistema conseguir fazer uma média ali, conseguir ter um valor e ter uma noção do que vai entrar do FGTS Futuro. Porque ele não vai comprometer o saldo do cliente, ele vai comprometer os próximos recolhimentos que forem entrar. Então, assim, se a empresa não está recolhendo nos últimos 12 meses, o sistema não consegue ter um parâmetro ali do que vai entrar futuramente para o cliente. Então, assim, tem que ter pelo menos 12 meses de recolhimento ali em dia para poder ele conseguir fazer uma média ali, uma margem boa do valor que vai ser usado no financiamento, tá? A gente faz o cálculo todinho dentro do sistema, onde a gente cria o contrato do cliente. Existem fórmulas de fazer simulações do valor e tudo mais, mas, assim, só dá mesmo para a gente ter certeza dentro do nosso sistema, que é o CIOP, onde a gente cria o contrato do cliente e aonde vai ser feito o cálculo certinho, porque ele conversa diretamente com a base do FGTS para ver ali o que tem disponível e o valor exato que vai ser usado. Tá? Ele vai vir no contrato do financiamento habitacional. Então, assim, ele vem como uma parte do financiamento ali mesmo. Se o cliente ficar por mais de 6 meses, por exemplo, foi demitido, o sistema ele tem um período de 6 meses ali de carência para o cliente sem cobrar. Ele vai incluindo no saldo devedor de cliente o valor daqueles 6 meses que fica parado, né? Isso tudo durante a fase de amortização. Passou dos 6 meses, ele já começa a entrar, aí vai ser feito a cobrança na parcela do financiamento do cliente. Então, se caso ele for demitido, não entrar diretamente no emprego, ou decidiu ser autônomo, não vai trabalhar mais de carteira assinada, automaticamente o valor que seria usado de FGTS Futuro, ele vai entrar na parcela do cliente. Então, a parcela dele vai aumentar. Então, assim, são detalhes, assim, né, que às vezes o cliente pensa, não vou, se eu ficar sem trabalhar, o que pode acontecer? Então, tem uma carência ali de 6 meses, que o cliente pode ficar tranquilo, que vai embutindo ali os juros no saldo do devedor, e ele voltando a trabalhar, volta normalmente a usar ali, o sistema refaz o cálculo em cima da nova renda, do novo FGTS que vai ser debitado dele, para poder usar na caução aí do financiamento dele, tá? A parcela referente ao contrato de habitação será cobrada do mutuário, e a parcela referente ao FGTS Futuro será paga com o valor disponível na conta.
Então, automaticamente, o sistema ele vai fazer esses dois débitos. Vai debitar da conta do cliente. Gente, interessante o uso do FGTS Futuro é que é o seguinte, não tem FGTS Futuro, não tem jeito de usar, né? Então, a gente tem que entender também que a gente tem as limitações. Não serão todos os clientes que vão fazer isso, mas nós precisamos entender que isso é uma condição que dá possibilidade do nosso cliente aumentar a condição, a capacidade de financiamento. Nós tivemos. Por que nós estamos falando sobre isso? Semana passada, eu conversando com o Douglas, e ele me falou sobre isso, e tinha um cliente aqui, nós inclusive ligamos para a Tayane, que é uma das sócias da Aprovar, e nós conseguimos aumentar a capacidade de pagamento dele em 20%. Né? Então, um FGTS de um cliente aí que ganha 2.600 daria em torno de R$ 180 a mais na parcela. Isso aumenta bastante a capacidade de pagamento. Né? Então, a gente fez isso pensando em aumentar as possibilidades na hora da capacidade de financiamento. Porque um dos entraves que a gente tem aqui mais complicados é a questão, né, da renda pequena. E o FGTS, você vai atribuir a possibilidade dele ter a capacidade de pagar uma parcela de 15% a 25% maior. Né? Então, é uma coisa a se pensar. Sobre Minha Casa Minha Vida, que eu tenho visto muita gente aí tentar fazer a questão de compor renda. Cuidado na hora de compor renda, senão você vai mudar a capacidade do cliente e ele vai sair da faixa 2 e pular para a faixa 3. Então, muito cuidado, aí ele vai perder todos os subsídios. Né? Mas a gente tem que ficar atento para ajudar o cliente. Essa questão do FGTS Futuro é muito interessante. Não, igual eu estava falando, né, as parcelas são cobradas de forma diferente. A relação ao financiamento que está aprovado, que a capacidade de pagamento dele vai ser cobrado da conta do cliente normalmente, e o que foi separado para o FGTS Futuro vai ser debitado da conta do FGTS-D, tá? São cobranças diferentes. Só ocorre da parcela do cliente aumentar caso ele fique mais de 12 meses sem trabalhar e sem recolhimento do FGTS nas contas de FGTS-D, tá? A soma dos valores de financiamento com o do FGTS Futuro e da habitação também não pode passar dos 80%, também segue a regra do financiamento normal. A soma dos encargos do FGTS Futuro e do habitacional não pode também ultrapassar 30% da renda dele. Por isso que o cliente tem que estar condicionado de 20% até 30%, para poder o FGTS entrar só para complementar aquilo ali e ficar os 30% do que ficaria se ele tivesse sido aprovado totalmente, tá? E o prazo máximo de 120 meses de financiamento, não passa disso. Então, por 10 anos, ele vai ter essa ajuda aí, vinda do FGTS, para ajudar ele na parcela e ajudar ele a pagar o financiamento dele. Deixa eu ver se agora... Aí, ele tem que se enquadrar nas regras normais do uso do FGTS que temos hoje para o financiamento. Ele tem que ter 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS. Não pode ter financiamento ativo dentro do SFH. Não ser proprietário de imóvel residencial urbano. E atual residência, ele tem que estar trabalhando ou morando na região que ele vai comprar o imóvel dele, vai usar o FGTS Futuro. No caso, gente, o uso do FGTS Futuro não fica restrito apenas ao Minha Casa Minha Vida, tá? Procotista, SBPE, também pode ser usado, desde que ele se enquadre nessas condições aí. Porque como ele entra para ajudar a parcela, ele não precisa ser necessariamente um contrato dentro do Minha Casa Minha Vida, tá bom? O imóvel, tem também as condições do imóvel para poder fazer o uso do FGTS. Ele tem que ser um imóvel residencial urbano, tá? Ele tem que ser para a moradia do cliente. Ele tem que ser enquadrado no financiamento dentro do SFH e apresentar condições de habitabilidade, porque tem imóvel usado, né? Hoje em dia a Caixa está um pouco retendo meio que o mercado do imóvel usado, mas se caso o cliente
quiser adquirir um imóvel usado, ele tem que estar em plenas condições, porque vai passar para uma vistoria da Caixa, ele tem que estar em plenas condições de ser habitado também, tá bom? Ele, acho que está meio ilegível, né, a questão do aplicativo, mas depois eu posso compartilhar o material que tem um passo a passo para vocês, da autorização que ele faz pelo aplicativo, né, que entra da mesma forma que tem o de moradia própria, tem autorização para caução, que ele tem que entrar para autorizar no momento da contratação, no momento que a gente entra para fazer o cálculo, ele fica apto ali por 90 dias também, igual o da moradia própria. O cliente entra, faz essa autorização no aplicativo e aí a gente consegue fazer a vinculação dele dentro do nosso sistema para saber, para poder fazer a consulta e saber o valor que vai ser usado do FGTS dele ali dentro do financiamento, tá bom? Aqui tem os prints da tela, acho que não está dando para ver, está meio embaçado. Pessoal, essa apresentação, a gente tem ele salvo já. Essa apresentação, depois você me passa ela que eu compartilho com o pessoal aqui, tá? Que aí para o pessoal dar uma revisada. Isso. Porque até aqui no meu, ele tá meio embaçado mesmo, né? Porque a gente reduziu a imagem e ficou embaçado. Mas eu tenho também um material para compartilhar com o cliente, para ele poder entrar e fazer o passo a passo. Eu tenho até que atualizar, porque isso aqui foi do layout antigo. O aplicativo do FGTS já até mudou. Tá diferente agora, a gente vai refazer ele de acordo com o novo layout que eles fizeram da atualização do aplicativo, para poder compartilhar, para vocês passarem para os clientes, né, para eles saberem direitinho onde que eles vão clicar lá, para fazer essa autorização dentro do aplicativo. Aqui tem as telas. Bom, é isso, assim, o FGTS Futuro, ele é simples, né, o que confunde muito é a questão do cliente estar trabalhando ou não, dos recolhimentos ou não, mas é basicamente isso. Se vocês tiverem, né, perguntas, alguma coisa assim, para poder, a gente vai tirando as dúvidas agora, em relação ao cliente, aos outros. Temos algumas perguntas. O pessoal escreveu aí no chat, eu tenho algumas perguntas também, mas vamos dar prioridade a quem escreveu aí. O Léo Frois, ele perguntou assim, esse valor do FGTS Futuro influencia no valor da entrada também? Não influencia, tá? O FGTS Futuro são os recolhimentos que o cliente vai receber. Ele entra, ajuda na parcela somente. E ele pode fazer o uso dos dois, tá? O que pode acabar confundindo um pouquinho. Ele pode usar o saldo que ele tem hoje na entrada, para negociar a entrada dele, e o FGTS Futuro, que aí o sistema vai fazer com base nos recolhimentos futuros, para ajudar no pagamento da parcela do financiamento. É por isso que ele tem que estar condicionado. Ele foi condicionado a 25% da capacidade de pagamento dele, o FGTS Futuro entra para complementar aquilo ali, para complementar os 30% que ele deveria ter sido aprovado, entendeu? Então, ele entra mesmo de ajuda na parcela do financiamento do cliente. Então, é basicamente um exemplo assim, vê se está certo, Larissa. O cliente tem um recolhimento de R$ 150 por mês de FGTS. A parcela dele ficou condicionada em 500. Então, se ele for autorizado a usar, a parcela sobe para 650, certo? Isso. Seria exatamente isso. O FGTS, igual, por exemplo, os clientes da renda aí de 2.350, né, que tem renda informal, que era para aprovar a parcela de 705 e ele foi condicionado a R$ 600. O FGTS, ele entra, se ele tem saldo, ele entra para complementar aquela parcela ali, para voltar ela para os 705, entendeu? Para poder ficar o valor cheio do que ele precisaria pagar do financiamento. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, Larissa. Essas regras são todas para o Brasil todo, né? Não tem diferença. FGTS Futuro, Programa Minha Casa Minha Vida, todas as nossas regiões, é isso? Sim, exatamente. Ele é padrão em todas as regionais. Tá legal. Outra pergunta aqui, ó, que me fizeram. O app, esse app que você mostrou, só o cliente entra nele, né? Isso, só o cliente. Tanto que os clientes geralmente têm uma senha só que entra em todos os aplicativos relacionados à Caixa, do cartão, da conta, do FGTS, geralmente é a mesma senha. E aí ele entra pelo aplicativo dele, só ele mesmo tem o acesso. Só ele pode autorizar.
É o aplicativo da Caixa ainda. É o aplicativo que gere, no caso, o FGTS, né? O Fundo de Garantia, a Caixa Isso, Econômica. lá o Onde cliente ele... tem o aplicativo do FGTS mesmo, onde tem todas as Uhum. contas, todo o saldo, e ele faz essas autorizações todas, ou ele faz a opção do saque de aniversário também, né? Tudo nesse aplicativo. Tira os extratos, né? Para a gente ter a informação de quanto ele tem de Exatamente. FGTS. Esse é até uma Isso. coisa para complementar. Esse aplicativo é o aplicativo que chama FGTS. Não é feita essas autorizações pela conta da Caixa, pelo aplicativo da conta. Ele pode até ver o extrato, né? Mas essas autorizações só faz no aplicativo FGTS. Isso, da calção. Larissa, aproveitando que você está aí, e é uma dúvida muito. Nós gestores até tratamos disso em outra ocasião, sobre a questão do Bacen, né? Fazer Bacen, não fazer Bacen, mas tem uma dúvida que eu queria perguntar para você. Esse limpa-nome dá condição do cliente já estar aprovado na Caixa? Como é que é esse negócio de limpa-nome? Será que sai lá, fica liberado? Eu já posso comprar? A gente tem uma dúvida aí. Até conversamos mais cedo sobre isso, antes da gente entrar no ar aí, sobre essa questão do limpa-nome. O limpa-nome do Bacen, né? Você fala, essas empresas que fazem. Bacen. As empresas que usam de advogado, não, limpa seu nome, vamos tirar do FGTS, vamos tirar do Serasa, não sei o que. Isso vai refletir como na hora de aprovar esse cliente lá na Caixa? O que a gente conversou, nós temos uma empresa aqui parceira também, que a gente indica, às vezes, alguns clientes para fazer essa operação, quando os valores são muito altos, que o cliente não está dando conta nenhuma ali de negociar, né? Eles fazem essa ação judicial, entra com processo contra o órgão que colocou a pendência, e faz a pessoa, né, aquele órgão, tirar aquela restrição do cliente para não expor o cliente dessa forma. Perante a lei, não pode ser exposto, né? Aí eles ensinam também o cliente a melhorar o score, a manter o nome também limpo, né? Porque não adianta nada tirar de um órgão e o cliente está lá fazendo outras dívidas. Então, eles fazem meio que uma educação ali de economia para poder o cliente poder... Regularizando isso, assim como o Bacen também, que eles conseguem regularizar, o prazo do Bacen é o mesmo. Regularizando do Bacen, o cliente vai conseguir ser aprovado. Então, assim, os clientes que a gente indica, eles também deixam explicados que o cliente, eles conseguem regularizar e que o cliente tem que manter, mas a aprovação, como a Caixa, ela puxa o histórico do central, tirar a restrição do cliente, deixar ele limpo, no prazo de 60 dias, normalmente a gente consegue avaliar e fazer a aprovação. Entendi. É aquela máxima, né? Nome limpo é fundamental para aprovar o crédito, mas não significa que o crédito será aprovado. Só ter o nome limpo significa capacidade de pagamento, né? Isso é importante, porque às vezes o corretor, não, mas eu tirei o nome, não devo mais nada, mas não aprovou, tem restrição interna, tem outros problemas aí que a gente não consegue ver, né? Exatamente, porque é mais difícil que ele, assim, às vezes a pessoa limpa o nome, mas não mantém, vai fazendo uma coisa em cima da outra, então, assim, é manter aquilo ali, e essas empresas fazem isso também, então, meio que uma educação financeira ali para o cliente, para ele tentar pelo menos manter até o prazo dele conseguir fazer o financiamento, assinar contrato e tudo mais. Legal. Pessoal, é isso. Obrigado, Larissa. Vou colocar algumas frases para fazer a gente pensar nisso aí. Legal? Então, muito obrigado a todos. Te vejo no pódio.